21, diz assim a palavra do Senhor: também detestei todas as coisas que me havia esforçado por fazer debaixo do sol, visto que tenho de deixá-las ao que me suceder. E quem sabe se ele será sábio ou tolo? No entanto, ele se apoderará de tudo o que fiz com tanto esforço e de tudo o que realizei com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também é absurdo. Por isso entreguei o coração ao desespero, por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. Porque o homem faz seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas depois terá de deixar todo o fruto do seu trabalho como herança para outro que não trabalhou por aquilo. Isso também é absurdo e uma grande injustiça. Pois o que o homem ganha com todo o seu trabalho e com a aflição do coração, com que se esforça debaixo do sol? Durante todos os seus dias, seu trabalho é dor e frustração. O seu coração não descansa nem de noite. Isso também é absurdo. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e permitir-se prazer no seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Quem pode desfrutar da comida e da vida sem Ele? Ou quem poderia desfrutar mais do que eu? Também em algumas traduções. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade ao homem que lhe agrada, mas ao pecador Ele dá o trabalho de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem agrada a Deus. Isso também é ilusão e perseguir o vento. Até aí. Uma pergunta simples e rápida, igreja. Você toma café sem açúcar? Você come espinafre puro? Come? Toma? Por quê? Por que não? É amargo, né? Um gosto ruim na boca. Para tomar café sem açúcar tem que se treinar um pouco. Eu estou nesse nível. Eu gosto de café sem açúcar, mas eu reconheço que é amargo. As pessoas não gostam do gosto amargo. Elas preferem o doce. Muito melhor, não? Bolo, pudim, chocolate. Eu gosto de chocolate. Chocolate amargo. Aliás, eu devo dizer que as pessoas elas até encaram uma comida amarga, apesar de não gostarem. O difícil é quando a vida é amarga. O difícil é quando a vida traz situações amargas, que deixam uma sensação ruim, um sentimento ruim, espiritualmente falando, um gosto amargo na boca. Existem momentos que são amargos, e hoje nós veremos um desses momentos. Hoje veremos uma dessas situações. Salomão, nesse texto, ele está dizendo que o seu trabalho, ou seja, o fruto do seu trabalho, o seu legado, ele é amargo. Salomão considera o seu legado amargo. Por que ele considera amargo? O que faz com que o fruto do seu trabalho seja um gosto ruim, seja reduzido a um sentimento perverso? Por que ele tem essa visão e essa noção da vida? Que seria legado? Legado é o que se deixa de valor para a posteridade. Os bens que se deixa de valor, como casas, imóveis, dinheiro, carros, tudo aquilo que se deixa que é de valor para a posteridade, para os filhos e netos, isso é legado. Salomão considera o seu legado amargo. Ele considerou amargo e nós veremos o porquê ele considerou todo o seu legado como amargo. O legado é amargo e ele já começa trazendo essa noção para nós no verso de número 18. Eu também detestei todas as coisas que me havia esforçado para fazer debaixo do sol, visto que tenho de deixá-las ao que me suceder, ou visto que tenho de deixá-las ao homem que me suceder. Ora, a quem Salomão vai deixar seus bens? A quem Salomão vai deixar o seu legado? Ao seu filho, Roboão. Ele sabe disso.
É um sistema monárquico. O reinado passa de pai para filho, é o natural. Mas Salomão fala, olha, eu vou deixar um homem, eu vou deixar o que me suceder. Eu não gosto dessa ideia. Isso vai contra o pensamento de um pai. Porque nós que somos pais queremos dar segurança para o futuro dos nossos filhos. E se quando morrermos, deixarmos imóveis, carro, dinheiro na conta, melhor para eles. Nós que amamos e temos carinho, nutrimos afeto pelos nossos filhos, nós vemos assim, que o legado é doce porque vamos dar segurança para os nossos filhos. Salomão não via assim. Antes, ele trata o seu filho na terceira pessoa, você percebeu? Vou deixar ao que me suceder, ou ao homem que me suceder. Será que essa criança não tem nome? Por que Salomão o trata assim como um qualquer? O que acontece, Salomão? É que ele não tem um grande afeto, não tem uma boa relação com o seu filho, Roboão. Por isso que ele o trata com tanta indiferença e com tanto desdém. Por que você não tem um bom relacionamento, Salomão? Por que você não ama o seu filho? Por que você vai no caminho contrário de um afeto natural que deve se ter para com a sua posteridade, para com os que são seus? Salomão podia falar para a gente, olha, eu não amo o meu filho, eu não tenho uma boa relação, porque a minha casa, a casa em que eu cresci, ela foi uma bagunça. Tudo bem, o meu pai Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus, mas mesmo assim, ele não foi um bom pai. Saiba você que ele matou o melhor amigo dele, Urias, o seu soldado valoroso, sem que ele tivesse feito nada, e tomou a sua mulher por esposa. Tomou ela para que se casasse com ela. E o nome dela é Batseba. Dessa relação eu nasci. E todo o reino sabe disso. Isso é um fato conhecido de todos. Uma tremenda vergonha. Um escândalo real. Eu nasci nesse ambiente. E por isso eu não consigo amar direito o meu filho. Salomão, inclusive, podia usar mais desculpas. Ele podia falar para nós, saiba você, que o meu tio Aminon, ele molestou a própria irmã, a minha tia Tamar. Isso também foi um escândalo para o reino. Davi, o meu pai, por sua vez, não fez nada para deter esse crime ou para punir esse crime. E nesse ambiente eu fui criado. Se não fosse o meu tio Absalão ir lá e matar o próprio irmão Aminon, visto a maldade que ele fez, nada teria sido feito para punir esse crime terrível, esse crime hediondo. Nesse ambiente eu nasci, eu cresci. E para variar, 1 Reis, capítulo de número 11, verso de número 3, lá vai falar para a gente que Salomão teve pelo menos 1000 esposas. Sim, o coração dele era da sunamita, o corpo dele, infelizmente, não. Passeava entre 1000 mulheres, e ele já não sabia mais quem era matriz e quem era filial. Ele tinha tanta esposa que ele não sabia mais qual era a principal e qual era a verdadeira. Tanto que quando o filho dele, Roboão, nasce, é o filho de uma das suas esposas. É assim que ele vê o seu filho. E nesse ambiente ele foi criado e então ele não consegue ter um afeto profundo pelo seu filho. Eu vou ter que deixar os meus bens ao homem que me suceder. Ao que me suceder. Ele fala com desdém e indiferença. E quando eu digo e tento explicar o porquê Salomão não tem uma boa relação com Roboão, eu estou conjecturando, eu estou pensando. Mas eu quero deixar claro para você que não existem justificativas para não se amar um filho. Você pode culpar o teu passado, você pode culpar um lar em crise, você pode culpar um trauma, não interessa o tamanho da sua desculpa.
Não existe justificativa para não se amar um filho. No final das contas, não se ama um filho porque você não deixou o seu coração ser convertido por Deus. Porque é todo aquele a quem Deus converte o coração aprende a ser pai como o nosso Deus é pai. Então as desculpas se acabam. Não existem mais desculpas. Consequentemente, Salomão, por ver o seu filho desse modo, como um parasita, ele considera o seu legado amargo. Ou seja, o legado é amargo quando não se tem uma boa relação com o filho. Primeiro ponto de Salomão, o legado é amargo quando não se tem uma boa relação com o filho. Ou o legado é amargo quando não se ama um filho. Mas ele tem mais motivos para detestar o seu legado. Ele tem mais motivos para considerá-lo amargo. O verso de número 19 diz: e quem sabe se esse que me suceder, se aquele que pegar os meus bens, se ele será sábio ou se será tolo. No entanto, independentemente de ser sábio ou tolo, ele se apoderará de tudo que fiz com tanto esforço e de tudo que realizei com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também é absurdo. É o que ele está dizendo. O legado é amargo quando eu não sou melhor do que o tolo. Salomão foi um rei sábio, mas ele estava deixando o seu legado para um tolo. Um tolo que não trabalhou, um tolo que não se esforçou e que estava recebendo tudo de mão beijada. Imagine você. Qual vantagem que tem o sábio sobre o tolo? Nenhuma. Porque o tolo pode receber tudo aquilo de mão beijada do pai e fazer tolices com o patrimônio que recebeu. Portanto, Salomão considera o seu legado amargo, porque está prestes a deixar tudo para um tolo. Salomão está dizendo aqui a máxima: pai rico, filho nobre, neto pobre. Todos nós conhecemos pessoas, não é regra, mas conhecemos pessoas que por terem nascido em berço de ouro e não terem trabalhado pelos bens que foram adquiridos pela família, vão lá e gastam tudo de maneira desvairada e inconsequente. Não dão valor para aquilo que foi conquistado pelos pais. Está aí Suzane Richthofen e outros que não nos deixam mentir. Muitas vezes, inclusive, os filhos se viram contra os pais. Os herdeiros que não trabalharam para conquistar aquele patrimônio, que em nada se esforçaram, acabam gastando a herança de maneira tola. E nisso Salomão, que pediu sabedoria para Deus para poder guiar o reino, e por ter pedido sabedoria para Deus, Deus acrescentou seus bens. Salomão que trabalhou, que lutou para colocar paz ao reino, não se vê melhor e nem maior do que o tolo. Foi exatamente o que aconteceu. Salomão se pergunta: e quem sabe se será sábio ou se será tolo? A gente sabe o final dessa história. Será tolo. Porque Roboão conseguiu a proeza em uma época de paz, em um reino de paz, em uma grande era de prosperidade de Israel, dividir o reino. Ele dividiu o reino de Israel. Foi exatamente o que aconteceu. O legado é amargo quando eu percebo que tem o mesmo valor que um tolo, porque ele pode consumir tudo o que eu tenho, sem ter a sabedoria para administrar. Por isso que Salomão considera o seu legado totalmente amargo. Salomão considera o seu legado amargo porque não nutre uma boa relação com seu filho, porque quem sabe se será sábio ou tolo, e agora também, o legado é amargo quando serve para ostentação de outro. Olha o que diz o verso 20 e 21. Por isso entreguei o coração ao desespero, por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol.
Porque o homem faz seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas depois terá de deixar todo o fruto do seu trabalho como herança para outro que não trabalhou por aquilo. Isso também é absurdo e uma grande injustiça. Irmãos, leiam até aí. Quantos filhos, recebendo tudo de mão beijada dos pais, ostentam bens, compram carros e mais carros, consomem viagens, pagam a conta dos amigos todos, ostentam aquilo que não possuem, usufruem daquilo que não trabalharam. O legado é amargo quando serve para a ostentação de outro. Tem a mãe de um amigo meu já falecida. O marido dela era uma pessoa de posses, mas também uma pessoa que trabalhava demais, não tirava férias. Ela virava para o marido e dizia o seguinte: olha, a gente trabalha tanto que não vê a cor desse dinheiro. E quando eu morrer, você vai casar de novo e vai viajar e vai desfrutar com a outra. Mas não deu outra, irmãos. Ela estava certa. Ela morreu antes dele, ele casou de novo, e depois eu não sei o que aconteceu, que ele passou a desfrutar do dinheiro, e a viajar para o exterior, e a desfrutar dos seus bens. E aquela que batalhou, que estava com ele durante a maior parte da sua vida, não desfrutou os bens junto com o marido. O legado é amargo quando serve para a ostentação de outros, para que outros aproveitem aquilo que você trabalhou tanto para ter. Herdeiros sempre vão curtir a vida sobre o esforço dos testamentários. E isso é injusto. Salomão diz aqui, isso é absurdo. Afinal, eles não trabalharam nada para ter o que têm. Versos de número 22 e 23, Salomão está questionando: pois o que o homem ganha com todo o seu trabalho, e com a aflição do coração, com que se esforça debaixo do sol. Salomão está questionando: para que trabalhar tanto? Para que se esforçar tanto? Para que tanto estresse? Para que tanta fadiga? O verso 23 conclui: durante todos os seus dias, o seu trabalho é dor e frustração. O seu coração não descansa nem de noite. Isso também é absurdo. O legado é amargo quando se é viciado em trabalho. Vou repetir. O legado é amargo quando se é viciado em trabalho. Acorda às 5 da manhã, fica no trabalho até às 10. Vai para a cama às 11. E mesmo quando vai dormir, continua pensando no trabalho. Eu lembro de uma época de vacas magras. Eu fui contratado para traduzir alguns executivos que vinham para o Brasil, e a minha função era basicamente levar eles para diversas residências e ajudar eles a alugarem uma casa. Eu não sei quanto que a pessoa ganhava, mas a gente só ia para apartamentos ali em Moema. Você imagina, um apartamento bem pequenininho. Eu lembro que o aluguel mensal estava R$5.000 por mês. Por aí você já tira o quanto que ele deveria ganhar mensalmente. E eu levando aquele executivo para cá e para lá, e ajudando ele a escolher um apartamento, e nada estava bom, ele estava escolhendo, e passava o dia sempre olhando no relógio, e resolvendo problemas, e ligando. E eu perguntei para ele: você é viciado em trabalho? E ele falou: infelizmente, eu sou viciado em trabalho. E aí ligou de novo para resolver outro problema. Admitiu, balançou a cabeça, disse sim: eu sou viciado em trabalho, eu não durmo, eu vivo estressado, mas eu vou continuar com esse estilo de vida. O legado é amargo quando se é viciado em trabalho. É um vício tal como o jogo, é um vício tal como as drogas, é um vício tal como o sexo para muitos. Não há diferença. Qualquer coisa pode ser um vício, qualquer coisa pode ser um ídolo para você. No caso daquele executivo, era o trabalho. É verdade sim, irmãos, que o trabalho vem de Deus.
E o homem trabalha para viver e vive para trabalhar. Mas quando a vida se resume em trabalho, quando tudo aquilo que você quer, almeja, é só trabalho e mais trabalho, a vida fica fatigante, cansativa e amarga. A vida não é só trabalho. Quando é trabalho por trabalho, meta por meta, é um vício como o jogo, como o cigarro e até pior. Se acorda cedo e dorme tarde pensando no trabalho. Inclusive, eu devo dizer, deve ter pessoas em nosso meio essa manhã que estão pensando no trabalho agora, nesse momento. Larga o seu vício. Para de trabalhar tanto como você está trabalhando. Aproveita a tua vida. Olha nos olhos da tua esposa. Olha nos olhos do teu filho. Porque você não vai ficar mais rico com essas horas extras que você está fazendo. Nem a certeza de que o seu gerente vai te manter no emprego. Porque quem te mantém trabalhando é Deus. Quem te sustenta é Deus. Trabalhar e pagar um aluguel todo mês é um ato de fé. Nós não devemos reduzir isso, nos esforçando mais do que se deve. Verso de número 24. Salomão pela primeira vez, e aqui a gente tem que parar, pela primeira vez Salomão vai falar bem de alguma coisa. Ele só fala mal até esse ponto do livro. Nada tá bom, nada é positivo. Você gosta de ficar com gente que só reclama o dia inteiro? Não. Salomão está aqui. É desse jeito que ele é. Só reclama, só reclama, só reclama. Mas agora ele está vendo o lado bom de alguma coisa. Graças a Deus. A gente já não aguentava mais. Então, vamos respirar e ver o que ele está olhando de bom. Ele diz: não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e permitir-se ter prazer no seu trabalho, visto que isso também vem da mão de Deus. O legado é amargo quando não se ama o filho. O legado é amargo quando não se é melhor do que o tolo. O legado é amargo quando você é viciado em trabalho. Mas o legado é doce quando você aproveita o fruto do seu trabalho. O legado é doce quando você desfruta do seu trabalho. Finalmente ele parou de reclamar. Finalmente ele viu alguma coisa de bom. E se os herdeiros, irmãos, tiverem que desfrutar do seu legado amanhã ou depois, está tudo bem. Porque você desfrutou também. Não é só eles que vão adquirir os seus bens que estão desfrutando do seu legado. Você também, em vida, desfrutou de todo o fruto do seu trabalho. Salomão descobriu que desfrutar do dinheiro é bom aos olhos de Deus. Ele toma o sorvete da glória a Deus. Ele viaja e dá glória a Deus. Ele dorme bem e dá glória a Deus. Ele compra brinquedo e dá glória a Deus. Essa alegria é legítima, irmãos. Desfrutar daquilo que você trabalhou vem das mãos de Deus e nós devemos fazê-lo. Isso é bom. Verso de número 25, ele diz: quem pode desfrutar do trabalho melhor, mais do que eu? Ou quem pode desfrutar da comida e da vida mais do que eu? E é claro, é uma pergunta retórica. Salomão está dizendo: eu tenho direito de desfrutar do meu trabalho. Eu tenho direito de me alegrar com o fruto do meu trabalho. Essa é a resposta. Mas se dependesse de mim, se dependesse do pastor Ivan para responder essa pergunta, eu responderia ela de maneira diferente. Apesar de entender que Salomão está falando dele e de que ele tem o direito de desfrutar do fruto do seu esforço, eu responderia diferente. Como é que você responderia, pastor? Eu responderia assim: quem é que tem o direito de desfrutar do meu trabalho mais do que eu? Eu responderia: a gente. A gente.
A gente quem, pastor? A gente, a família. Marido, esposa, filhos. Eu responderia assim. Quando eu levo a Paloma e o Ian em um concerto, para ver uma orquestra tocar, e aquela harmonia brota dos instrumentistas, eu mostro para o meu filho e para minha esposa a diversidade que existe em Deus. Quando eu levo o meu filho e a minha esposa para verem os bichos, os animais em um zoológico, eu estou mostrando o caráter de Deus, porque eu mostro a força, a energia e a vida que existe em Deus. Quando eu levo a minha esposa e o meu filho para algum restaurante, seja caro ou seja barato, e ali existem as misturas dos sabores, e aquilo que com tanto tato o cozinheiro se esmerou para fazer, eu mostro para eles o conhecimento que Deus deu ao homem para administrar a sua criação de maneira tal que a gente possa comer e seja agradável ao paladar. Eu mostro que a criação foi feita para Deus, mas que também foi feita para a gente e para nos servir. Eu não quero que você confunda as coisas. Deus está no culto doméstico, Deus está na igreja, mas também está na praia, mas também está na pizza entre os amigos, mas está também sobre a gostosa conversa que nós temos e sem maldade com aqueles que nos são queridos. Quanto mais cedo seus filhos aprenderem isso, é melhor. Não seja um dualista. Não seja aquele que tem lugares sagrados e lugares perversos. Aquele que tem prato do diabo e prato de Deus. Música do diabo e música de Deus. Aquele que tem lugar do diabo e lugar de Deus. Da terra é Deus e toda a sua plenitude. E Ele a fez para que você desfrutasse também. Um dia chegou um rapaz lá no seminário e falou para o meu professor assim: professor, o meu pastor está cobrando R$300 de cada membro para ir em um evento. Aí o meu professor achou estranho e perguntou: mas por que ele está cobrando R$300? É porque ele disse que Deus é um espetáculo. E se Deus é um espetáculo, a gente tem que pagar para ver. Aí o meu professor, com muita sabedoria, respondeu o seguinte: olha, você quer um conselho? Pega esses R$300 e você vai lá em uma loja e compra um CD da Orquestra Filarmônica de Berlim. Aí você vai e compra o melhor suco de uva que está disponível na prateleira e você leva para a tua casa. Quando você chegar em casa, pega um livro de poesia, daqueles gostosos de se ler e de se refletir na vida, e você lê o livro de poesia, enquanto toma o suco de uva, ouvindo a Orquestra Filarmônica de Berlim, e sentado em uma poltrona bem confortável. Eu posso te falar, você vai ver muito mais a glória de Deus do que nesse dia pagando R$300. Aí o rapaz não entendeu nada, saiu de lá xingando o professor, falando que ele não tinha entendido nada. Mas nós não podemos ser aqueles que têm lugares santos e lugares sagrados. Tudo é de Deus e tudo pertence a Deus. O legado pode ser amargo quando eu citei todas essas coisas, mas ele é doce quando se desfruta do seu trabalho, quando se desfruta de todo o seu esforço. Muito mais quando se está em família. Muito mais quando se está em família. Vamos para a próxima. Verso de número 26. Aqui, se você é atento à palavra de Deus, percebeu um ponto de dificuldade. Agora, se você é desatento, você passou despercebido. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador, ele dá o trabalho de ajuntar e armazenar riquezas para que, igreja? Para entregá-las a quem agrada a Deus. Isso também é ilusão e é correr atrás do vento. Contribui com obras missionárias,
com publicação de bons livros, enfim, quando você usa o seu dinheiro para ajudar a obra de Deus a expandir e a crescer, o legado é doce. Quando eu uso os meus recursos para a promoção e para a felicidade de Deus, quando eu uso para ajudar quem precisa, o desprendimento, não se engane, o desprendimento é uma das evidências de que você entendeu o Evangelho. Porque Deus se desprendeu daquilo que era mais precioso, o seu único filho, para salvar você do seu próprio pecado. Então é natural para que os cristãos sejam pessoas desprendidas e generosas. O infeliz, nesse verso de número 26, é aquele que Deus dá toneladas de trabalho, de cansaço e de estresse, só para que ele ajunte e entregue para aquele que agrada a Deus, para aquele que ama a Deus. O que esse verso quer dizer? Posso levar você para duas passagens? Para que você entenda melhor? Afinal de contas, a gente tem que olhar as passagens mais escuras à luz das passagens mais claras. Volta um livro e vai para Provérbios. Provérbios 13, 22. Provérbios 13, 22. Basta voltar um livro. Provérbios 13, 22, nós vamos entender mais como funciona a dinâmica do movimento daquele que não agrada a Deus transmitir os seus bens àquele que agrada. 13, 22 de Provérbios diz assim: o homem de bem deixa uma herança para os filhos de seus filhos. Ou seja, o justo, aquele que agrada a Deus, os seus bens continuam na família, transmitindo de geração em geração. Mas a riqueza do pecador reserva-se para o justo. Ou seja, de alguma forma, aquilo que o pecador trabalhou e lutou para conquistar, vai parar na mão daquele que agrada a Deus. Essa mesma conclusão nós temos em Provérbios, continua nesse mesmo livro, Provérbios capítulo de número 28, verso de número 8. Quero levar você para outros textos para que você entenda a palavra sem manipulação. 28:8 de Provérbios. Diz o seguinte: quem aumenta a riqueza com juros e acumula com ganância, a acumula para outro que se compadece do pobre. Até aí. Aqui a ênfase não é tanto em cobrar juros, mas com ganância conquistar os seus bens. Deus está dizendo que ao ganancioso ele toma os bens e entrega para o justo. Não é regra, são casos pontuais, ação da providência divina, mas Deus em sua providência tira do infiel as suas riquezas e dá ao justo, para que ele por sua vez satisfaça as necessidades do pobre e do reino de Deus. Isso acontece. Transferência de riqueza. É o mesmo princípio que Jesus usou Jesus usou na parábola dos talentos, em que Deus tirava do infiel, daquele que não produziu nada, com medo de um Deus bravo e temível, e entrega àquele que produziu mais. É o mesmo princípio que está sendo colocado aqui. Não quer dizer que toda vez que você vê um injusto, Deus vai tirar a riqueza dele e dar para o justo. Mas em casos pontuais, pela providência de Deus, ele também castiga o injusto desta maneira. O campo missionário é tão escasso de recursos, irmãos. É tão árido. Missionários precisam do sustento diário para fazer a obra de Deus. Porque sem comida, sem teto e sem roupa, ninguém sobrevive. E é tão bom quando em meio a essa escassez surge 2 ou 5 irmãos de recursos para poder ajudar a obra de Deus, para fazer com que ela avance.
é um alento para o coração. Eu já vi isso mais de uma vez. E é gostoso quando a gente vê situações parecidas. Deus, Ele está no jogo de sustentar a sua própria obra. E o trabalho de Deus, feito da maneira de Deus, jamais ficará sem o sustento de Deus, ainda que Ele tenha que tirar do injusto e dar para o justo, a fim de fazê-lo. E falando em legado, aquele que tem a ressurreição e a vida dentro da sua consciência, percebe que ajuntar tesouros na terra é a maior bobagem. Percebe que ajuntar riquezas nesse mundo é a pior besteira. Aonde Deus manda a gente ajuntar tesouros, Mateus 6, 19 ao 21, vai falar para a gente: não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça corrói, ajuntei tesouros no céu. É ali que você deve ajuntar tesouros. O cristão que está só juntando tesouros nessa vida, tem alguma coisa de errado com ele. Tirou os olhos da eternidade. Porque nós não fomos chamados para juntar tesouros na terra. Nós fomos chamados para juntar tesouros no céu. A graça de Deus deve operar na sua vida a tal ponto que cada boa obra que você faça, cada vez que você prega o Evangelho, você tenha prêmios e galardões naquele dia do juízo. No dia do juízo. Aonde está o teu coração? Jesus Cristo diz: aonde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Você é rico. Rico em boas obras. Rico na pregação do Evangelho. Você se compadece do próximo? É uma pessoa de misericórdia? Está juntando tesouros, irmãos? No céu? Como é que está o seu dinheiro no paraíso? Não no paraíso fiscal, no paraíso celestial. Como é que estão os seus imóveis na terra santa? Na terra da qual todos nós vamos um dia? Como é que estão as ações lá no alto? Avalie as tuas mãos. Veja se elas estão servindo a Deus. E de fato, nós temos a nossa verdadeira herança. Lá eu quero que você abra. Abra em 1 Pedro 2, 9 e 10. Quero que você abra lá em 1 Pedro 2, 9 e 10. Você vai perceber a tua verdadeira herança. 1 Pedro 2, 9 e 10, você vai ver qual é a sua verdadeira herança. Diz assim a palavra do Senhor: mas vocês são geração santa, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Vocês não tinham recebido misericórdia, agora, porém, vocês receberam misericórdia. Você é o legado, você é a herança, você é o testamento de Cristo Jesus. Você é o maior bem que Ele já deixou nessa terra. E se você pertence a Ele, esteja em meio aos negócios dEle, promovendo o seu reino e pregando o Evangelho. Você é amado. Você é amado, exclusivamente aceito por Deus, mesmo com todos os seus pecados e com todas as suas falhas. Deus já te ama de maneira perfeita, infinita e sem igual. E se você é amado dessa forma, você só pode concluir uma coisa: o teu futuro nunca será amargo. O teu futuro sempre será doce, porque você é a sua própria herança. Pelo sangue de Cristo, você é a sua própria herança.
Fique de pé, vamos orar a Deus.